que eu acho que isso pode fazer mesmo diferença para vocês, tá? O que eu queria saber antes da transição de carreira para dados, mas que ninguém me contou. E para quem não me conhece, meu nome é André Cunhoche, eu sou um cientista de dados e eu fiz minha transição de carreira de engenharia para ciência de dados, e esse aqui é o meu canal onde eu falo sobre ciência de dados, transição de carreira e tudo que tem a ver com a área de dados. E só mais um recado aqui, no dia 24 de fevereiro, agora de 2024, eu vou fazer o meu terceiro workshop sobre transição de carreira, e nesse workshop eu vou falar tudo que eu fiz, né, tudo que eu estudei para fazer a minha transição de carreira, vou tirar a dúvida do pessoal, vou dar algumas dicas também sobre networking, LinkedIn, falar também o que eu faço no dia a dia e trocar aquela ideia muito boa com vocês. Para quem se interessar, link aqui no primeiro comentário. Agora sim, vamos lá para o tema do vídeo. Então, uma das principais dúvidas que eu tinha nessa época é se eu conseguia de fato uma vaga como cientista de dados, mesmo sem ter uma experiência prévia nessa área de dados. Então essa era uma dúvida que perdurava assim na minha cabeça e acabava me deixando bastante frustrado às vezes por eu não saber se esse meu plano ele ia dar certo ou não, mas de fato é que eu consegui, então é possível sim, só é mais difícil um pouco, né, do que quando você já tem experiência. Quando você tem experiência é um pouco mais tranquilo, porque, por exemplo, quando eu consegui o meu primeiro emprego, daí já surgiram outras vagas, tal, né, então eu até troquei pro emprego onde eu tô hoje em dia, como cientista de dados também. No emprego anterior eu estava como engenheiro de machine learning, mas eu atuava mais como cientista de dados mesmo, tá? Então, quando você não tem uma experiência prévia na área, mas você tem alguma experiência, tem uma formação já e já tem uma experiência em uma área diferente, você pode fazer essa conversão, né, da sua experiência prévia, mesmo sem ser da área de dados, para a área de dados. Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhava como engenheiro antes, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje em dia, porém, eu já tinha bastante assim, experiência em resolução de problemas, análise do negócio, resolução de problemas. Isso tudo são soft skills que são bastante importantes também para um cientista de dados, que não são coisas técnicas, tá? São mais soft skills mesmo, mas que elas também acrescentam muito e são muito importantes no dia a dia de um cientista de dados, tá? Então, assim, tudo que eu fiz antes, eu tentei reverter porque eu faço hoje em dia para conseguir fazer essa minha transição e para ter esse storytelling, né, que a gente tanto fala, dessa minha passagem de engenheiro para cientista de dados. Então, se você não tem experiência nenhuma e não tem graduação e você está estudando agora ciência de dados e está fazendo uma faculdade, então o caminho mais tranquilo para você entrar como estagiário, né, na área de ciência de dados ou de análise de dados, ou mesmo começar na carreira como um júnior, tá, em cientista de dados ou como analista de dados. Mas dá sim, mesmo se você não tem experiência prévia, dá. Não é fácil, mas tem como sim, beleza? Outra dúvida que eu tinha aqui era sobre salários e nível de início, né, que eu ia entrar como um cientista de dados. Porque essas duas coisas elas são bastante correlatas, tá? Então eu já tinha bastante experiência como engenheiro, tinha um nível salarial, e quando eu ia entrar para a área de dados, eu não queria ter uma defasagem muito grande de salário quando eu começasse a trabalhar mesmo como cientista de dados. E para isso, eu tinha na cabeça que eu tinha que entrar não como um júnior, mas com um nível talvez um pouco mais alto mesmo, né? Ou numa empresa que pagasse muito bem, para não ter essa defasagem muito grande. E que me preocupava muito, para falar bem a verdade, tá? Então, assim, falando em nível de entrada, então dava para eu entrar como um júnior, mas também tinha a possibilidade de eu não entrar como júnior, entrar como um pleno ou talvez como um sênior aí. Isso é bem mais difícil, né? Mas tinha como sim, e isso aumentava mais o salário, lógico, né? Com relação ao salário, ia depender muito do nível que eu ia entrar na área, mas como eu já mostrei aqui, eu já tenho até vídeo falando sobre salários, eles podem variar muito de empresa para empresa, tá? Então, desde lá dos seus 2.000 por mês até os 10, 15 mil por mês, aí vai depender muito dos níveis que você vai entrar. Se vocês quiserem ver o vídeo que eu falo um pouco mais sobre salários, tá linkado aqui. Mas finalizando esse ponto aqui, dava para eu ter um nível salarial igual mesmo o que eu tinha quando eu trabalhava como engenheiro na empresa pública, tá? Uma outra dúvida que eu tinha, e eu só fui descobrir quando eu entrei na área de fato, é o que realmente faz um cientista de dados no dia a dia. E é até compreensível porque que eu tinha essa dúvida até eu entrar na área, porque assim, eu vejo que é muito diferente de empresa para empresa, de time para time e de pessoa para pessoa, tá? Porque eu tenho alguns colegas que são cientistas de dados e muitos deles
fazem coisas bem diferentes do que eu faço no dia a dia de outras empresas, né? E também dentro da mesma empresa tem gente fazendo coisas bem diferentes, mesmo tendo o mesmo cargo de cientista de dados. Tem gente que vai trabalhar mais com análise de dados, tem gente que vai trabalhar muito com código, tá? E com modelos mesmo de machine learning. Tem gente que vai trabalhar mais perto ainda da área de negócio. Então, assim, tem gente para tudo, tá? E isso vai variar muito o que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Eu fiz um vídeo também já aqui sobre o que de fato eu faço, né, no dia a dia como cientista de dados, e aquilo que eu mostrei é uma forma geral de se ver, tá? Então, assim, o cientista de dados ele vai passar a maior parte do tempo, em sua maioria, né, na frente do computador, mas, resumindo aqui, vai variar bastante de empresa para empresa, mas no geral é isso, conversar muito com áreas de negócio, fazer seus códigos, resolver seus bugs, verificação de métricas e reports e apresentações para as diretorias, para as gerências, tá? Então, esse era um ponto que eu tinha bastante dúvida, que agora eu já entendo um pouquinho melhor. Uma coisa que eu queria saber também antes de eu entrar na área, antes de eu começar a estudar, é que o processo de estudo até você chegar na área e conseguir o seu primeiro emprego, ele é mais lento do que o esperado, tá? Então, assim, eu achava que por eu ter um background, assim, na área de exatas, né? Eu sou formado em engenharia, já sabia um pouquinho ali de programação, já analisava alguns dados, eu pensei que eu ia fazer essa migração muito fácil, muito fluida e muito rápido. Até o momento que eu quebrei a cara mesmo e vi que não ia ser tão rápido assim, quando eu comecei a aplicar para as vagas, logo quando eu comecei a estudar e via que eu não sabia nada daquilo que eles estavam me perguntando. Aí que eu pensei, opa, o buraco é mais embaixo, eu vou ter que estudar mais, vou ter que fazer um networking melhor, vou ter que saber exatamente o que as pessoas estão me pedindo, o que eles fazem, para eu, de fato, conseguir entrar nessa área. Então, o que eu pensei que eu conseguiria fazer em alguns meses, eu demorei 1 ano e 3 meses ali, mais ou menos, para conseguir. Então, eu sei que esse processo ele é bastante cansativo muitas vezes, né, de estudar bastante, às vezes pegar muitos feedbacks negativos, né, de processos seletivos que a gente está fazendo, mas não desanima. O processo é esse mesmo, tá? Ele demora um pouco, é muito diferente aí do que muitas pessoas podem te falar, te vender aí no caso, né, de que em poucos meses você já consegue entrar na área e virar sênior muito rapidamente. Então, assim, não comece já com essa esperança, porque a maior possibilidade nesse caso é de você se frustrar. Então, pé no chão aqui, vamos saber que esse processo é mais longo, vamos estudar direitinho tudo que a gente tem que estudar para aí sim a gente entrar na área, tá? Então, dá certo, mas eu queria falar para vocês esse lado que não é tão rápido assim, pelo menos na grande maioria das vezes, beleza? Outra coisa que eu queria saber antes era que precisava de um networking. Então, networking são muito importantes porque ele vai te criar mais possibilidades. Então, existem níveis de network, tá? Então não tô falando assim de só você ter alguma pessoa conectada no seu LinkedIn, que esse daí vai ser um bom networking. Pode até ser em algum caso ou outro, mas não é isso que eu tô falando. Esse networking que eu tô falando é você realmente ter uma comunidade e mostrar para essa comunidade o que você sabe fazer, o quão bom você é, as coisas que você está desenvolvendo. É muito diferente você pedir uma indicação para uma pessoa que só é linkada com você no LinkedIn, mas que nunca conversou, do que se você é linkado com uma pessoa e essa pessoa te vê sempre postando coisas interessantes, sobre coisas técnicas, não técnicas também, mas que tem um engajamento bom, que você tá sempre lá se mostrando, tá, de forma positiva, assim, né, na sua rede. Então, isso é um bom networking que às vezes você não vai nem precisar pedir uma indicação, que as pessoas podem te indicar, tá? Então, isso eu queria saber antes, isso eu queria ter feito um pouco antes, e é o que eu indico vocês a fazer, tá? É conectar com pessoas interessantes, pessoas da área mesmo de dados, e começar a publicar o que vocês estão desenvolvendo, o que vocês estão aprendendo. Eu acho que isso é muito importante, que pode fazer toda a diferença para vocês. E última coisa que eu queria saber antes, e que foi bastante importante, tá? Nesse meio tempo que eu estudava, é que ter uma pessoa para tirar uma dúvida, que seja mais ou menos um mentor, tá? Não tô falando dos mentores aí que vendem um monte de coisa por preços absurdos, mas estou falando aqui de uma pessoa que você pode confiar, que tem alguma experiência mesmo na área e que você vai poder tirar algumas dúvidas com essa pessoa sobre a área de dados e que muitas vezes essas dúvidas estão te impedindo aí de continuar, tá? Então, eu estava passando por um momento assim
da maior dificuldade minha nos estudos para entrar na área de ciência de dados. Eu estava muito já desanimado, assim, de estudar e não saber se era aquilo que eu queria mesmo, se ia dar certo ou não, se era aquilo que eu queria mesmo ou não. Enfim, eu estava perdido. Isso é uma coisa normal, é bem comum mesmo de acontecer e pode ser que esteja acontecendo com você mesmo nesse momento, tá? Mas isso é normal, a gente vai passar por altos e baixos nessa época de estudo. E foi muito importante nessa época eu ter uma pessoa com quem eu contava, que foi um professor do curso que eu fazia. Eu chamei esse professor para uma reunião, assim, para eu conversar mesmo e tirar algumas dúvidas. Ele foi super solícito e foi um ponto de virada, assim, nos meus estudos, porque eu estava passando por esse momento de desânimo e depois que eu conversei com ele, eu vi que era possível sim e que o mercado era muito bom e que tinha bastante potencial para crescer mesmo nessa área. Então, assim, depois disso eu comecei a estudar com mais afinco, tal, e mais focado mesmo, e foi aí que as coisas começaram a dar mais certo. Então, assim, eu acho que isso foi muito importante para mim, talvez seja muito importante para vocês. Então, tenha uma pessoa aí que vocês confiem, que vocês possam tirar dúvida, assim, que eu acho que isso pode fazer mesmo diferença para vocês, tá? É isso aí, essas foram as coisas que eu queria saber antes da minha transição de carreira. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, então, e tchau!